Novo. É isso aí. É bom fazer um intervalinho de vez em quando Dá para uma respirada, né? Mas vamos voltar. Eu estava falando do meio seletivo, certo? Aí eu perguntei do meio hipertônico, alguém falou assim que não lembrava do meio hipertônico. E aí eu fui dar um outro exemplo além do meio hipertônico, que é o meio para selecionar bacilo gram-negativo. Peraí que eu estou só pegando a canetinha aqui para funcionar de novo. Então vamos lá, um outro exemplo de como funcionaria um meio seletivo. Eu tenho uma amostra. Ô, canetinha, cadê você? Eu vou ter, ó. Caneta agora não quer aparecer. Vou ter uma amostra, recebi a amostra. Vou colocar essa amostra no meio de cultivo Maconque. Se crescer, eu já sei que é bacilo gram-negativo. Por quê, gente? Ó, amostra, coloquei lá no meu Maconque. Eu faço isso aqui para urina. Cresceu no meu Maconque, eu já sei que ele é um bacilo gram-negativo. Porque aqui na composição eu vou ter cristal violeta, eu vou ter gentamicina, que mata cocos. Então, eu já sei, já selecionou esse crescimento. E eu tenho milhares de meios que são seletivos. E eles são muito bons para quê? Para encurtar as etapas de identificação da bactéria. Então, eu consigo já selecionar se aquela bactéria está presente ou não, tá? Então, para um diagnóstico que eu já quero selecionar algumas bactérias, vai ser muito, muito útil esses meios que conseguem separar as bactérias que crescem e que não crescem. E a gente tem também os meios que a gente dizem de diferenciais. O meio diferencial, ele vai mostrar para mim, gente, uma característica daquela bactéria que está crescendo no meio de cultivo, tá bom? Então, como assim? Vamos traduzir. O que ele vai mostrar para mim? Uma característica metabólica da bactéria. Como assim, professora? Não estou entendendo nada. Eu tenho uma bactéria que ela gosta de fermentar a lactose, ela é lactose positiva. O que eu faço, então, para eu conseguir enxergar isso? Porque vai ser importante para o diagnóstico. Lembra lá na aula de metabolismo? Que eu falei para vocês assim, olha, baseado no que a bactéria come, né? Baseado nos produtos que a bactéria transforma, a gente vai saber quem é ela. Então, eu preciso saber de metabolismo, porque de acordo com as reações metabólicas que eu vou conseguir saber quem é aquela bactéria. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma bactéria que no metabolismo ela fermenta a lactose. O que eu faço? Eu faço um meio de cultura que tem lactose. Tá lá, ó, lactose no meio de cultura. Inocula a bactéria. Se essa bactéria tem lactase, que é a enzima que vai clivar, né, essa lactose, eu vou então agora enxergar uma alteração do meio, porque vai gerar um composto ácido. Então, olha, eu tinha um substrato que era lactose. O meu produto vai ser um composto ácido, que vai mudar a cor do meu meio de cultivo. E normalmente é isso que a gente vê, alterações de cor. E aí tem que ser meio sólido na maioria das vezes para eu poder enxergar isso direito. Por que mudou de cor? Eu tinha um substrato, tem uma enzima lá da bactéria, tem uma enzima da bactéria que gerou um produto, e a geração desse produto faz com que o meu meio mude de cor, porque normalmente nesses meios a gente tem indicadores de pH. Então, igual quando vocês aprenderam lá no comecinho, que pegava aquelas fitas de indicador de pH, molha no ácido, molha na base e muda de cor, e aí pela cor eu sei o pH da amostra, a gente vai ter esse indicador de pH no meio de cultivo. Então, se eu tenho uma bactéria, essa bactéria, que é lactose positiva, e cresci, por exemplo, no meu agar Maconque, que ele é um agar que é diferencial para a lactose, ele vai ficar rosa. E aí, só do fato da colônia estar rosa, eu já sei que aquela bactéria fermentou lactose. Professora, cresceu, mas não ficou rosa, ficou amarelo. Então, eu já sei que ela não fermentou lactose. E isso vai facilitando eu chegar no nome e no sobrenome do bicho que eu estou vendo ali, que é o que eu quero, gênero e espécie. E olha só que interessante, um meio ele pode ser seletivo e diferencial ao mesmo tempo. Ó, isso aqui não vai ser excludente também. Ele pode ser seletivo e ele pode ser diferencial no mesmo tempo. A gente tem, por exemplo, ó, o agar-sangue. O agar-sangue eu já vou contar para vocês que ele não é seletivo, mas ele é diferencial. Eu consigo enxergar a hemólise, já vou mostrar para vocês.
Eu tenho o meu agar, ó, hipertônico com manitol. Lembra do agar hipertônico aqui? Não falei para vocês, ó? Então, ele é seletivo para halófilo e ele é diferencial para degradação do manitol. Então, ele é seletivo e diferencial. O agar-maconque, que eu acabei de explicar para vocês, ó, ele é seletivo, só cresce gram-negativas, mas ele é diferencial para lactose positiva ou negativa. E eu vou ter vários agares que vão poder estar enquadrado seletivo e diferencial, só seletivo ou só diferencial. Seletivo, mata um monte de gente e deixa uma viva. Diferencial, me mostra visualmente, e é visual, gente, é cara crachá, uma característica do metabolismo daquela bactéria que cresceu ali. Vamos começar a estudar os agares agora? Agar sangue. Quer ver como que as coisas não são excludentes? É agar. Então, o meu é sólido ou é líquido? E aí? Vamos classificar. Perfeito. Sólido. Certo? Quimicamente conhecido ou complexo? Já falei, hein? Dei até o exemplo aqui do hambúrguer com cerveja. Complexo. Tá bom? Lembra do hambúrguer com cerveja? Que eu comi hambúrguer com cerveja e a Ana comeu filé de frango com salada? Então, eu não sei qual que é a composição do sangue que tá lá. Pode ser variável. Eu sei que tem glicose, eu sei que tem triglicérides, eu sei que tem sal, mas eu não sei quanto que tem de cada coisa. Ele é seletivo ou ele é diferencial? Agora vocês vão ter que chutar. O pessoal tá muito quietinho. Ele não é seletivo, mas ele é diferencial. Como que a gente faz esse agar? Eu pego um agar base branco. Hoje em dia vocês compram pronto. Chega lá um agar vermelhinho para vocês. E eu adiciono sangue. Quando que a gente adiciona sangue? Quando a temperatura já está quase na temperatura de solidificação. O agar ele começa a solidificar quando ele vai chegando ali nos 40 graus, ele já está ficando sólido. Então, o que eu vou fazer? Ó, autoclavei o meu agar base. Quando estiver chegando na temperatura de solidificação, quando ele esfriar, eu adiciono sangue. Sangue, tá? Esse sangue, ele vai fornecer para o agar nutrientes. E ele vai fornecer para o agar uma coisa que é importante aqui, que são as hemácias, tá bom? E por isso que eu preciso esperar a temperatura baixar para eu colocar o sangue. Porque se eu coloco isso com alta temperatura, hemácia é muito sensível, então vai ter hemólise, vai romper tudo. E eu não quero. Para ser agar sangue, a hemácia tem que estar íntegra. Então, o que eu dei de adicional nesse meu agar? Eu dei tudo que estava no plasma daquele sangue, todos os nutrientes do plasma, e dei hemácias. E aí, como que eu vou usar esse agar agora para observar uma característica diferencial dessas bactérias? Eu vou observar a capacidade das bactérias em fazer o quê? Hemólise. Hemólise, professora? É, fazer hemólise, lise das hemácias. Por isso que as hemácias têm que estar íntegras. Porque o que eu vou querer ver é a hemólise. Então, o diferencial dele vai ser hemólise. Eu posso ter bactéria que vai crescer nesse meio de cultivo e não vai gerar hemólise, vai gerar hemólise parcial e vai gerar hemólise total. Como assim? Como que vai acontecer hemólise? As bactérias, quando elas estão crescendo, elas estão tendo metabolismo e elas estão secretando coisas para o lado de fora. E uma das coisas que essas bactérias secretam, gente, são hemolisinas, que são toxinas que vão ser jogadas para o lado de fora, que vai propiciar a lise daquela hemácia, a ruptura daquela hemácia que está no meio de cultivo. Isso acontece na gente também? Acontece, tá? Quando a bactéria está crescendo na gente, ela está liberando essas toxinas que são hemolíticas. Então, a gente vai ver que num paciente pode acontecer uma síndrome urêmica por causa dessas toxinas. E eu vou conseguir ver essa característica da bactéria ali, ó, no meu meio de cultivo. Bom, se a bactéria possui essas hemolisinas, né, se ela possui essas toxinas, se ela secreta essas toxinas, o que vai acontecer durante o crescimento dessa bactéria é que ela vai hemolizar todas as células do agar e vai formar uma hemólise total. Olha aqui, ó. Aqui é mais fácil de ver. Tá vendo essa bolinha? Essa bolinha é a bactéria crescendo.
Isso que vocês estão vendo aqui, ó, ao redor dela, essa luzinha aqui que está passando, isso é a ausência da hemácia do meio. O meio era vermelho, a bactéria cresceu, aqui ó, formou colônia, e ao redor da colônia, eu estou vendo que formou um halo. E é isso mesmo que a gente fala, ela tem um halo de hemólise. Se essa bactéria gosta muito de hemácia, se ela detona as hemácias valendo mesmo, a gente vai ter um halo total de hemólise. E quando a bactéria ela faz um halo completo ao redor dela, então fica bem transparente ao redor, as hemácias somem ao redor da bactéria que está crescendo, a gente vai falar que essa bactéria é beta-hemolítica. Certo? Agora a gente tem bactéria que é mais ou menos hemolítica. Ela até gosta de hemácia, mas não muito, mais ou menos. E aí a gente fala que essa bactéria ela forma um halo parcial e ela vai ser alfa-hemolítica. E eu tenho bactéria que não tem hemolisina. Ela não tem. Bactérias são diferentes, elas não são todas iguais entre si. Então, ela vai ser gama-hemolítica. Não faz hemólise, ó. Não aconteceu nada. Então, no mesmo meio de cultivo, que não é seletivo, é um meio que cresce vários micro-organismos. A agar-sangue é bom para crescer micro-organismos porque ele é nutrido, ele é muito nutritivo, ele é gostoso. Então, um monte de bactéria cresce aqui. A maioria das bactérias crescem em agar-sangue porque ele tem muito nutriente. Mas quando elas crescerem nesse agar-sangue, eu vou conseguir enxergar se elas fazem ou não hemólise. E isso vai me ajudar no meu diagnóstico. Então, olha só, gente, no mesmo agar, bactérias diferentes crescendo, vai ter característica macroscópica diferente. E se eu estou conseguindo observar essa característica, eu estou tendo um diferencial de crescimento. Eu posso ter uma bactéria que é beta-hemolítica e uma bactéria que é gama-hemolítica. Fechou? Entenderam isso? Professor, isso vai servir para todos os tipos de bactéria? Eu vou ter que olhar se ela é hemolítica ou não? Não, tá? Não são todos. Por exemplo, ó, Staphylococcus, ele é beta-hemolítico. Já contei aqui para vocês, ó. Ele é beta-hemolítico. Enterococcus não é. Então, esse aqui é beta, esse aqui é gama, certo? Esse daqui, ó, é gama-hemolítico também. Peraí. Deixa eu só tirar aqui de cima para eu conseguir riscar. É um Staphylococcus não aureus, que ele é gama-hemolítico, não está crescendo. E o Streptococcus pyogenes, ele é beta-hemolítico. Para essa bactéria, essa característica, gente, não me ajuda em quase nada. Não me ajuda quase nada. Não me ajuda quase nada. Quando que vai ser muito importante essa característica de hemólise, para vocês já irem aprendendo? No caso dos estreptos. Por que no caso dos estreptos vai ser bem importante, bastante importante? Porque eu tenho bactéria Streptococcus. Lembra o que é Streptococcus? Ó, cocos agrupados em cadeia. Gram positivo, do tipo beta-hemolítico. E aí eu vou ter que as principais patogênicas, que vai ser o piógenes e vai ser o galactae, que causa meningite neonatal, que aí cresceu o estrepto, né? Eu fiz lá a prova da catalase, deu catalase negativa e eu vi hemólise, eu já sei que é uma dessas duas, então facilita o meu diagnóstico. Eu tenho o estrepto, que é alfa-hemolítico, vamos passar para cá para vocês verem melhor, que ele vai ser, né, esse tipo de hemólise que fica verde, que a gente fala que são os Streptococcus viridans. E se eu estou vendo uma hemólise com essa característica, é bem possível que eu esteja falando de Streptococcus pneumoniae, que é agente etiológico de pneumonia, e eu tenho os enterococos que não vão causar hemólise. Então, essa característica diferencial que eu consigo enxergar no meu agar-sangue, né, de beta-hemólise, alfa-hemólise, gama-hemólise, vai ser essencial no meu diagnóstico de Streptococcus. Tudo bem? Entenderam como que eu estou utilizando um agar diferencial para me ajudar no meu diagnóstico? Então, vamos lá, vamos for racional, né? No meu dia a dia, se eu estivesse trabalhando mesmo no laboratório, recebi uma amostra, fiz gram, coccus gram positivo, fiz catalase, que cenas do próximo capítulo, catalase negativa. Se é catalase negativa, a minha etapa agora é isso aqui, ó, agar sangue. Porque eu já estou desconfiando de estrépito. Mas qual estrépito? Beta, alfa ou gama hemolítico? Certo? Infecção de garganta, infecção meningite neonatal, infecções pulmonares, infecções intestinais, infecções do trato urinário. Então, eu já vou conseguir diferenciar de qual estrépito que eu estou falando
só no meu agar sangue. Vai diminuindo as minhas etapas de diagnóstico para chegar no nome e sobrenome. Outro agar, foi a única coisa que eu ganhei de Páscoa ontem, uma foto de um agar chocolate. E aí, gente, o que é esse? Vamos lá, vamos classificar ele. Ele é sólido ou ele é líquido? Nesse meio de cultura? Sólido, perfeito. Ana, só você que está me respondendo. Obrigada, viu? Quimicamente conhecido ou complexo? O que vocês acham? Aqui vai ter que ser meio no chutômetro. Complexo, perfeito. Obrigada, Maria. Ele é seletivo ou ele é diferencial? Não é seletivo e não é diferencial. Professora, para que esse agar serve? Para crescer bactéria que tem muita exigência nutricional, tá? Então, é para isso que esse agar serve. Dentre os agares que a gente vai falar hoje, esse é o mais gostoso. É o mais gostoso de todos, é o que a bactéria quer. Tem muito, muito, muito nutriente. Ele é um agar complexo, perfeito. Então, eu tinha lá um agar base e adicionei alguma coisa. O que eu adicionei nesse agar? Quem sabe? Um não aqui, senão vocês ainda confundem depois. Alguém sabe o que eu adicionei no meu agar chocolate? Também tem sangue, certo? Eu peguei aquele meio de cultura lá, né? Que estava quente agora, o meu agar base quente, e adicionei o sangue enquanto estava quente. Para quê? Para romper as hemácias. Então, a diferença do meu agar sangue com o meu agar chocolate é só que aqui eu tenho hemácia íntegra no sangue e no meu agar chocolate eu não tenho hemácia íntegra, tá tudo rompido. E por isso que ele é o mais nutritivo de todos. Porque lá, disponível para as bactérias na composição, tá? Os componentes do plasma e todo o intracelular da hemácia, que é um monte de proteína, um monte de hemoglobina e um monte de glicose que estava dentro da hemácia, para qualquer bactéria acessar. A bactéria não precisa ser hemolítica para acessar. Qualquer bactéria vai conseguir acessar esse nutriente, porque a hemácia já está rompida. Então, o que dá essa cor de chocolate é a hemácia rompida, tá? Rompeu as hemácias, as hemoglobinas estão livres e aí vai ficar com essa cor de chocolate. Então, não tem chocolate, tá? Normalmente as pessoas respondem, tem chocolate. Bom, então ele é sólido, ele é complexo e ele não é seletivo, ele não é diferencial. Cresce de tudo aí, tá? Se vocês passar ele assim no ar e colocar no meio, na incubadora, vai crescer. Porque ele é muito, muito, muito nutritivo. Então, para aquelas bactérias que eu venho falando para vocês que são mais fatidiosas, que são mais exigentes nutricionalmente, eu posso utilizar um agar chocolate. Lembra da Neisseria que eu falei? Olha, se for uma gonorreia, então eu já sei que eu tenho que dar um agar mais gostoso. Esse é o agar mais gostoso. Só que vai crescer de um tudo aí e eu não tenho nenhuma característica diferencial. Se eu quiser garantir crescimento, ele é um bom agar de escolha, mas ele não vai me ajudar no meu diagnóstico diferencial. Ele só vai deixar crescer. Tá bom? Professor, e por que eu vou usar o agar chocolate e não o sangue? Principalmente para influenza e para Neisseria. Agora, se não for essas bactérias, gente, o sangue está de bom tamanho, de quantidade nutricional. Eu não vou precisar preocupar com isso. Bom, mais um. Agar-CLED, que ele é deficiente em cisteína, lactose e eletrólitos. Então, esse aqui, ó, ele não é muito gostoso. Ele é um agar mais pobre. Nutricionalmente falando, ele é um agar mais pobre. Vamos classificar ele. Ele é agar. Então, ele é sólido ou ele é líquido? Gente, a caneta hoje, tá? Peraí. No caso, seria melhor usar o meio líquido e depois semear no meio diferencial do que no chocolate para o diagnóstico? Depende da amostra, tá? Vai depender da amostra. Se você tem uma amostra muito pobre em bactérias, sim. Agora, se não, você já pode pôr no chocolate. Não tem problema nenhum. Bom, o CLED, perfeito. Stephanie, posso passar? Ele é sólido, eu te respondi, Ana. Ele é sólido. Ele é quimicamente conhecido ou complexo? De nada. Vocês vão ver que micro, cada caso é um caso, mas é fácil. Parece difícil, mas não é não. Conhecido, perfeito, quimicamente conhecido. E ele é seletivo ou ele é diferencial? Alguém sabe? Ó, ele não é seletivo,
não é seletivo e hoje em dia ele é diferencial. Quando eu fiz faculdade, gente, não era, tá? Ele era um agar que a gente falava agar universal. Esse agar cresce gram-positivo e cresce gram-negativo. Quem que não cresce nele? Bactéria com alta exigência nutricional. Ó, ele é um agar deficiente. Então, se é uma bactéria que precisa de muito nutriente, não vai crescer. Ele é um agar mais pobrinho nutricionalmente falando. Mas para que ele é bom, então? Para que eu quero um agar que é mais pobre? Ele é utilizado principalmente para isso daqui, ó, gente, ó, para quantificar micro-organismos. Então, cresce positivo, cresce negativo, não é seletivo, ó, não é seletivo, isso vai ser importante daqui a pouco, mas ele vai ser bom para a gente poder quantificar. Como assim? Olha, eu estou falando de uma infecção do trato urinário, e tu? Vai aparecer bastante essa abreviação na vida de vocês agora. Estou falando de uma infecção do trato urinário. Eu venho aqui no meu agar e inoculo a minha amostra, e vai crescer. Como, né, para infecção do trato urinário, a nossa amostra é a urina, gente. A urina ela é muito suscetível à contaminação de coleta. Lembra lá da aula de coleta? Lá, quando vocês tiveram aula de coleta de urina? É muito fácil eu contaminar uma urina durante a coleta. Então, para eu caracterizar que eu tenho uma infecção, o número de colônias vai ser importante. Depois eu vou ensinar vocês a quantificar. A gente tem que ter maior do que 10 a quinta unidade formadora de colônia por ml. Por quê? Porque se eu tiver pouca bactéria, aquilo não é suscetível, não veio de uma infecção, aquilo veio de uma contaminação. Quando a gente tem uma infecção, gente, a bactéria já está lá na bexiga, a bactéria já está na urina. Então, na hora que a pessoa vai lá e faz a coleta, a urina já está com bactéria. Agora, se ela contaminou durante a coleta, tem pouca bactéria lá dentro. Não deu tempo daquela bactéria proliferar, tá pouquinha. Então, numa infecção, eu já tenho muita, porque já estava lá acumulando na urina. Agora, numa contaminação, eu tenho pouca, porque eu acabei de colocar aquela bactéria lá, ela é recente, ela não estava morando ali antes. Então, eu vou sempre ter que quantificar. E aí, só quando eu tiver uma concentração acima de 10 a quinta, que eu falar, não, realmente isso é uma infecção, não foi contaminação do processo de coleta. Não foi contaminação do frasco, não foi contaminação porque demorou a chegar no laboratório. É realmente uma infecção, tem muita bactéria. E aí eu vou usar o CLED. Porque como ele é mais pobrinho nutricionalmente, as bactérias vão crescer e vão crescer rápido. Mas elas vão ter maior facilidade de crescer isolada, em colônia isolada. Não vai ser um crescimento descontrolado. Não vai crescer todo mundo de uma vez e eu não vou conseguir ver as colônias. Vai crescer de uma forma que depois eu vou conseguir chegar lá e quantificar. E a gente utiliza muito também CLED, porque um dos bacilos gram-negativos que pode crescer aí é o tal de um proteus. E proteus, gente, quando ele cresce, e principalmente quando ele cresce de forma de contaminação, ele forma o que a gente fala véu de proteus. Ele faz uma colônia assim, ó, ondulada. É super bonita, depois eu vou mostrar para vocês. E não forma colônia. E aqui nesse agar a gente inibe a formação do véu de proteus. Então, para a urina, passa pelo agar CLED. Porque na urina, um dos agentes etiológicos que pode causar infecção é proteus, e a gente vai precisar quantificar. Então, o CLED é ótimo, porque ele vai permitir a quantificação e inibe a formação de véu de proteus. Cresce gram-positiva, que é agente etiológico de infecção urinária, cresce gram-negativa, e não vai selecionar. Atualmente, tá? Mais recentemente, que a professora formou já tem 15 anos, adicionaram também no agar CLED, que antes não tinha, um indicador de pH para ver se a bactéria gosta ou não de lactose. Então, agora ele tem uma característica diferencial. Aqui, ó, gente, cresceu uma Pseudomonas. Pseudomonas, então, é um bacilo gram-negativo que cresceu aqui, tá bonitinho a colônia, mas o agar era verde e continua verde. Não estou vendo mudança nenhuma no agar. Vocês estão vendo alguma mudança no agar? Não. Aqui, ó, eu já tenho Klebsiella e E. coli, que também são bacilos gram-negativos, que cresceu, eu estou vendo colônia isolada, só que no momento em que elas cresceram, olha o que eu estou enxergando. Aquele agar que era verdinho, ele estava amarelo. Então, essa passagem que a gente está vendo aqui, ó, do verde para o amarelo, é a característica diferencial desse agar. Então, eu tinha a lactose aqui como substrato. A bactéria tem lactase e ela produziu uma substância ácida, que fez a viragem da cor. Então, eu tinha um substrato que foi transformado em produto por uma enzima da bactéria. Essa bactéria não possui, essa bactéria possui, essa bactéria possui.
Então, essa aqui é a lactose positiva, essa aqui é a lactose positiva e essa aqui é a lactose negativa. Não alterou a cara do agar, alterou. Era verde, ficou amarelo. Tem lactase, uma característica diferencial. Então, o CLED, ele é sólido, quimicamente conhecido, não seletivo, e ele é diferencial para a fermentação de lactose. Vocês enxergaram essa característica diferencial aqui, gente? Sim? Porque se não enxergou, vai dar BO para frente, tá? Porque agora eu vou mostrar um monte de coisa mudando de cor. Enxergaram essa característica diferencial? Então, vamos lá. Ó, mais um. Não vou nem perguntar esse, ó. Se ele é agar, ele é sólido. Certo? Se é agar, é sólido. Quimicamente conhecido. Esse daqui. E esse aqui é o tal do agar hipertônico, ó. Agar, sal, manitol ou hipertônico manitol. Se ele tem sal, ele é... Vamos ver quem está acompanhando a aula. O que ele vai ser? Por causa da presença de sal, seletivo. E a presença do manitol vai fazer ele ser diferencial. Viu que as coisas podem andar tudo junto, que não é excludente? Ó, então, ele é sólido, quimicamente conhecido, ele é seletivo e ele é diferencial. As duas coisas. A alta concentração de sal, que tem nele aqui, vai fazer com que a gente consiga observar o crescimento dos halófilos. Então, ó, tinha uma amostra, de novo. Amostra, fiz cocos gram positivo, certo? Fiz catalase, agora deu catalase positivo, inoculei aqui no meu agar sal. Cresceu, é estáfilo. É para isso que esse agar serve. Cresceu dessa amostra, gente, eu já sei, é estáfilo. Professora, não tem nenhuma outra bactéria que é halófila que a gente vai trabalhar? Tem o víbrio, que é até o que causa otite em praia. Sabe a pessoa que volta com infecção de ouvido de praia? É um víbrio, que é outro víbrio irmão do que causa a cólera. Ele também gosta de água salgada. Mas aqui, nesse caso, esse agar salmanitol a gente usa para estáfilo. Bom, cresceu. Estáfilo. Pronto. Mas existe só Staphylococcus aureus? Não. A gente tem o aureus e o que a gente fala que é coagulase negativa, ou epidermides, tá? Os outros Staphylococcus. Só que nesse agar, por ele ter manitol, eu já consigo fazer o diagnóstico final para Staphylococcus aureus. Porque ele já selecionou, já cresceu estáfilo, ele já selecionou para mim que é estáfilo, e agora ele ainda vai me dar a característica diferencial da hidrólise do manitol. Aqui, ó, é manitol positivo. Aqui é manitol negativo. Mesma coisa, o manitol é o produto que forma um substrato, muda o pH do meio, o meio muda de cor. Ele faz a passagem de laranja, é um laranja clarinho, para amarelo. Ficou amarelo, hidrolisou o manitol. Cresceu, estáfilo. Cresceu e ficou amarelo, Staphylococcus aureus. É fácil de lembrar, hein? Áureos de ouro. Cresceu e não ficou amarelo, outros estáfilos. Ai, professora, e se fosse E. coli? Não cresce, porque não é halófilo. Professora, e se fosse Streptococcus? Não cresce, porque não é halófilo. Então, ele é seletivo para halófilo e diferencial para a hidrólise do manitol. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, tá bom. Só a Stephanie e a Ana que estão respondendo. Vocês estão acompanhando o resto, gente? Tá todo mundo acompanhando? Mais um, hein? Ó, agar é sólido. A Maria também de vez em quando aparece. Agar é sólido. Obrigada, Isabela. Esse daqui, ele é conhecido. E eu já falei dele, ó, o Macon, que ele é... Ele é seletivo e diferencial, tá bom? Quando que a gente usa bastante Maconk? Para urina também. Muito utilizado. A gente usa ele junto com o CLED. CLED com Maconk, ó, é parceirinho ali para diagnóstico de infecção do trato urinário. Normalmente a gente usa os dois para urina. Chegou a urina, a gente põe no CLED, põe no Maconk e começa a identificação dos micro-organismos.
O MACONC, ele tem inibidor de crescimento de grãs positivas na composição dele, tá? Cresceu no MACONC, isso aí você já pode anotar e passar a caneta marca-texto em cima. Cresceu no MACONC é gram negativo, certo? Põe canetinha, marca-texto, é sério, isso cai na prova, cai na vida, a gente vai falar disso mais 1 milhão de vezes. Então, eu coloquei uma amostra, eu vi crescimento, eu já sei que é um bacilo gram-negativo. E, além disso, ele tem uma característica diferencial, que é da lactose, igual lá que a gente viu no CLED. Só que o que acontece aqui, ó? Essa é a cor do meu MACONC sem nada. Essa aqui. Se a bactéria hidrolisa a lactose, fermenta a lactose, fica rosa. Se ela não gosta de lactose, fica amarelo. Então, eu consigo ver se ela é lactose positiva ou lactose negativa pela mudança de cor. Vamos lá. Primeira bactéria aqui, ó, Escherichia coli. Bacilo gram-negativo, porque cresceu, não tem opção, ficou rosa, comeu lactose, fermentou lactose. Então, é um bacilo gram-negativo, lactose positiva. Enterobacter, só de eu olhar aqui, ó, cresceu no MACONC, bacilo gram-negativo, lactose positiva. Proteus, cresceu? Cresceu. Estão vendo aqui o crescimento? Ó, bacilo gram-negativo, só que ficou amarelo, lactose negativa. Salmonella, cresceu? Cresceu, tá aqui, ó, cresceu, bonitinha. Então, eu sei que é um bacilo gram-negativo, lactose negativa, porque ficou amarelo. Então, ó, todo mundo que cresceu, bacilo gram-negativo. Rosa, lactose positivo. Amarela, lactose negativo. Professor, e esse último aí? Tá escrito que é Staphylococcus aureus. Tá. Eu inoculei essa bactéria aqui. Eu passei ela aqui. Ela cresceu? Não. Por quê? Porque ela é um coccus gram positivo. Então, eu não estou vendo crescimento porque esse meio de cultura não propicia o crescimento para essa bactéria, certo? Por isso que eu não estou enxergando. Então, o meio vai ficar inalterado, não cresceu. Significa que não tem bactéria na amostra? Não, eu estou te falando que tinha Staphylococcus aureus. Não cresceu nesse meio porque esse meio não deixa essa bactéria crescer, só cresce bacilo gram-negativo. Agora vocês vão ter que participar, hein? Quero ver se vocês estão acompanhando mesmo. Olha só, eu vou pegar aqui uma placa de Petri. Nossa Senhora, ficou um horror. Vou partir ela no meio. Eu vou colocar aqui CLED. Aqui eu tenho agar CLED e aqui eu tenho MACONC. Recebi uma amostra de urina. Inoculei, ó. Coloquei aqui e coloquei aqui. Certo? Aí, essa amostra de urina que eu inoculei, eu coloquei na estufa e cresceu. Cheguei no outro dia lá no laboratório, ó, tava assim. Se eu observei que teve crescimento aqui e aqui, o que eu já posso aferir dessa cultura? De que bactéria que a gente está falando? De que grupo de bactéria a gente está falando? Agora alguém precisa responder para eu ver se vocês estão acompanhando a aula ou não, hein? Olha só, eu recebi uma urina, peguei um meio de cultivo, uma placa lá com CLED e MACONC, que estava dividido no meio. De cá eu tenho CLED, de cá eu tenho MACONC. Coloquei na estufa, incubei. No outro dia eu cheguei, tinha crescimento no CLED e tinha crescimento no MACONC. Que bactéria que é essa? E aí? Eu tenho 2 respostas só. Ninguém mais está acompanhando? E que bom que as respostas são diferentes. Uma pessoa falou que é negativo, a outra é positivo. Vou dar só mais um tempinho para vocês pensarem. Gram positiva? Gram negativa? Tá ótimo, tô adorando isso, porque tá bem assim, né? 50%. Vamos lá, gente. O CLED. O que cresce no CLED? O CLED, ele não é... Ó, o CLED, ele não é seletivo. Então, cresce os dois, positivo ou negativo. Então, pelo crescimento do CLED, tanto faz. Mas o MACONC só cresce negativo. Então, se cresceu nos dois, só de eu chegar no outro dia e olhar, eu já sei que isso aqui é gram negativo. Mais gente respondeu. Obrigada para quem respondeu. Significa que eu não estou tão sozinha como eu imaginava. Certo? Entenderam por que é gram negativo? Ó, o CLED cresce nos dois. Mas o MACONC, não. O MACONC só cresce negativo. Então, se cresceu nos dois, tem que ser gram negativo. Vamos falar o contrário, vai, para quem ainda ficou meio confuso. De novo, ó. Gente do céu.
Eu tenho aqui o CLED e aqui o MACONC. Agora é a amostra 2. Recebi a amostra, inoculei. Tá bom? Inoculei bonitinho. Cheguei no outro dia, só tinha aqui, ó. Agora eu só tenho crescimento aqui. Aqui tá negativo. Não cresceu. E agora, o que que é? Cresceu só no CLED. Perfeito, Gabriel. Perfeito, Mônica. Perfeito, Linei. Que bom que vocês participaram. Significa que vocês estavam assistindo a minha aula. Eu achei que eu estava falando sozinha. Aqui, gente, como não cresceu no MACONC, certo? Eu já sei que essa bactéria aqui vai ser gram-positiva. Não cresceu aqui, que só cresce gram-negativa. Gente, obrigada. É que é muito difícil dar aula para o computador, tá? Só quem é professor ou teve essa experiência sabe como é difícil dar aula para o computador. A gente não sabe se vocês estão acompanhando, é triste. Olha que bom que é isso. E isso a gente usa muito mesmo. Hoje em dia, em urina, a gente tem alguns ágares que já tem tudo isso junto. Então, eu já consigo saber se é positivo ou negativo num único inóculo. Eu fiz o inóculo ali, ó, cresceu nos dois, eu já sei que é gram-negativo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Cenas do próximo capítulo, tá? Vou fazer a tal das provas bioquímicas. E vou identificar quem que é esse tal desse bacilo. Se cresceu só no CLED, eu já sei que é gram-negativo, gram-positivo, desculpa. O que que eu vou fazer aqui, então, nesse gram-positivo? Vou fazer catalase. E aí eu consigo chegar no nome e sobrenome, que era o que eu queria. Vocês estão entendendo como que a gente usa os meios de cultivos para facilitar a nossa vida? Parece que é complicado, mas não é. Vai ajudar tanto a sua vida que você vai amar os meios de cultivo. Sem contar que é lindo, né? É lindo você ver uma cultura crescida. Principalmente quando ela tem umas bactérias diferentes. A gente acha tudo mais maravilhoso. Bom, esse agar aqui, ele é primo do MACONC. Ele faz a mesma coisa que o MACONC. É agar, é sólido, tá bom? Essas duas juntas são seletivas, a gente não vai considerar as duas juntas seletivas, tá? O CLED, ele continua sendo não seletivo, ele é um agar que a gente fala que é universal. Agora, o MACONC é seletivo. Quem fez a seleção na amostra foi o MACONC. Ficou mais claro, Stephanie? Tá? Quem fez a seleção, no caso, foi o MACONC. Ele que me contou que a bactéria é gram-negativo. O CLED, ele é universal. Por que que eu precisei do CLED? Porque se eu tivesse colocado só no MACONC que fosse gram-positivo, eu ia perder a amostra. Então, eu preciso usar um universal nesse caso. E aí, eu seleciono no MACONC. O EMB, gente, ele é priminho do MACONC, mas a gente não usa muito ele no Brasil. No Brasil, a gente usa mais o MACONC. Esse aqui é um pouquinho mais caro, porque ele tem uma bruxaria aqui, ó. O que que ele faz? Ele é sólido, tá? Ele é quimicamente conhecido e ele é seletivo para negativo de novo. Então, só cresce negativo. Cresceu é negativo. Todos os três que estão aí é negativo. E ele também é diferencial para lactose, positivo e negativo. Só que além dele ser diferencial para lactose, ele já me conta quem que é a bactéria, porque ele tem uma reação cromogênica. Então, cresceu E. coli, vai ficar verde. Cresceu Klebsiella, vai ficar azul. Ficou verde ou ficou azul, eu já sei que é lactose positiva e eu já sei se é E. coli ou se é Klebsiella pela cor que ele ficou. Outras reações metabólicas são medidas aí e a colônia muda de cor, tá? O meio muda de cor. Essa bruxaria da cromogenia, gente, eu não consegui ainda descobrir direitinho o que que acontece. Mas eles pegam várias vias metabólicas daquela bactéria e o conjunto de reação faz o agar ficar daquela cor. E é o que mais está sendo utilizado hoje, cromogenia. Então, o EMB, ele é seletivo para gram-negativo, tá? Ele é seletivo para gram-negativo e ele é diferencial para lactose. E ele ainda vai diferenciar para mim as duas principais bactérias gram-negativas fermentadoras de lactose, a E. coli e a Klebsiella. Agar Martin. Deixa eu ver se já vai ser o último. Não, vai dar tempo de falar mais que ele. O que é esse agar aqui, gente? Ele é um agar chocolate, adicionado a ele 4 antibióticos. Indicador de pH, professor, a maioria das vezes é, mas quando muda de cor assim pela bactéria, é um conjunto de reação que faz o pH, acerta o pH, né? O pH aqui é 5,5, então vai ficar verde. O pH aqui é 5,8, então vai ficar azul. Ele consegue medir melhor esse pH, mas é um conjunto de reação, não é isso? É que não fica muito claro quais reações são medidas.
Bom, o que que acontece aqui, gente, no agar Tire Martin? Ele é um agar chocolate e foi adicionado nesse agar chocolate 4 antibióticos, o VCNT, que é vancomicina, colistina, nistatina e trimetoprim. Para quê? O que que foi feito nesse agar? O agar chocolate, lembra que eu falei para vocês que ele é o mais gostoso? Ele é o mais nutritivo? Então, tudo cresce nele. Ele propicia o crescimento de qualquer coisa. Ele não é seletivo e não é diferencial no agar chocolate. Mas, se eu adiciono esses 4 antibióticos, todas as bactérias que não são Neisseria não crescem nesse agar mais. Então, eu peguei um agar chocolate, que não é seletivo e não é diferencial, coloquei antibiótico nele, e agora eu tenho um agar muito seletivo. Muito, muito, muito seletivo. Que só cresce Neisseria. Então, se eu tenho o agar Tire Martin, só vai crescer Neisseria. É bom usar ele? É muito bom. Se eu tenho uma suspeita de meningite causada por Neisseria, que é a tal da meningite meningocócica, que mata rapidamente, e eu inoculei o líquor aqui no meu Tire Martin cresceu, eu já sei que é Neisseria. Pronto, ó, um passo só, fechei o diagnóstico, bola para frente. Eu já tenho uma Neisseria no líquor. Ele serve, então, só para isso, para separar a Neisseria do resto. Eu quero ver Neisseria, então eu vou usar o agar Tire Martin. Professora, eu não podia usar só o agar chocolate? Podia. Vai crescer? Vai, tá? Vai crescer no agar chocolate, porque Neisseria é exigente, mas no agar chocolate cresce. Só que vai crescer todo o resto. Então, se crescer no meu agar chocolate, depois eu vou ter que diferenciar isso de alguma forma. Agora, se eu quero ver Neisseria e eu usar o agar Tire Martin crescer, eu tenho certeza que é Neisseria. Certo? Entenderam isso? Só uma informação já. A Neisseria gonorreae, gente, ela é muito exigente nutricionalmente e ela só cresce no agar chocolate mesmo. A gente não vai ver ela crescer em outro lugar. Mas a meningite, ela cresce no agar sangue. Para baixo de sangue, nutricionalmente falando, ela não cresce. Mas no agar sangue, ela já cresce, tá bom? Agora, a gonorreae é chata. Só vai crescer no chocolate. E se eu usar um chocolate com os inibidores, né, com esse coquetel de antibiótico, eu garanto que eu só vou estar enxergando lá Neisseria. Ótimo para o meu diagnóstico. Mais um, gente, Salmonella Shigella. O agar Salmonella Shigella, eu vou terminar os sólidos, tá? E aí a gente para e volta nos líquidos semana que vem. Ele é um agar, para mim, seletivo. Então, ele é sólido, quimicamente conhecido, seletivo para bacilo gram-negativo. E ele é diferencial para 2 características. Para lactose e para produção de H2S, ácido sulfídrico. Professora, quem que é Salmonella e Shigella? Que você está falando aí, a gente nunca ouviu falar dessas bactérias, você só fala de E. coli, falou de proteus, falou de staph. Quem que são essas bactérias? São 2 enterobactérias, são bacilos gram-negativos, são agentes etiológicos de diarreia, todas 2. Salmonella é mais conhecida, causa salmonelose. A gente ingere, normalmente está associado com o ovo, tá? Mas o ovo não é a única forma de transmissão. Então, tá lá no ovo, mas pode estar no alimento, pode estar na água contaminando. Quando a gente ingere uma alta concentração bacteriana, consegue sobreviver no meu estômago e vai me causar salmonelose, que é diarreia. E a Shigella é a mesma coisa. Só que a Shigella, quando a gente fala de shigelose, são diarreias mais graves. Tá? Normalmente tem ulceração, tem sangramento, é aquela diarreia que quando vocês verem em imagem, vocês vão ficar felizes, que é bastante sangue, tudo explodido. As 2 são bactérias gram-negativas. E a gente usa o agar-SS principalmente para a amostra de suave anal, que é a melhor amostra de fezes que a gente vai usar na microbiologia. Eu vou coletar lá com suave anal de um paciente que está com diarreia e vou passar no agar-SS quando eu tiver suspeita de salmonelose, principalmente ou shigellose. Gram-negativo vai crescer. Mas por que ele fala que... Por que a gente chama ele de agar-SS? Cresceu gram-negativo. Só que eu vou olhar agora as alterações diferenciais. Ó, então, ele é seletivo para gram-negativo. E eu vou observar agora as características diferenciais que ele vai apresentar para mim. E a principal é essa daqui, ó. É a formação de H2S. Tá vendo que eu tô vendo uma colônia preta? A colônia cresceu e tá preta? Isso aqui significa que a bactéria produziu H2S. E esse H2S com o ferro, os íons ferrosos do meio de cultivo precipitou, tá? Então, o H2S mais o ferro precipitou
e eu estou vendo esse ferro precipitado aqui numa colônia preta. E que bactéria que é gram-negativa, que produz H2S e forma esse preto? Salmonella. A Shigella, gente, ela é H2S negativa e ela é lactose negativa, tá vendo aqui, ó? Então, eu não tô vendo preto e não tô vendo lactose. Como eu não tô vendo preto e não tô vendo lactose, negativo, negativo, Shigella. Professora, mas se fosse E. coli, ia crescer? Ia, só que ia ficar rosa. Porque é lactose positiva. Então, o principal que eu quero ver nesse agar é isso daqui, ó. O crescimento e se vai ter ou não a formação de H2S. Se crescer E. coli, vai ficar rosa. Então, não é nem salmonela nem shigella. Próxima etapa, provas bioquímicas. Deu para entender a aplicação desse agar? Coletou lá o meu swab anal, tá? Coleta o swab, passou e vai observar o crescimento. Último, gente. Colistin naxidixi, CNA, tá? Ele tem esse ácido aqui, que vai inibir o crescimento de todo mundo, menos dos streptococcus e enterococos. Então, ele vai matar todo mundo, só vai sobrar os streptococcus. A gente tem um caldo que chama caldo Todd, que é o que a gente usa para fazer essa seleção. A gente não utiliza muito CNA. Quando que eu vou utilizar CNA? Quando eu quero fazer a identificação só de streptococcus. Mas por que a gente não utiliza tanto? Porque o Todd é melhor. Aí o caldo Todd, para laboratório que tem dinheiro, utiliza, que a gente vai fazer para pesquisa de streptococcus do grupo B, que é uma pesquisa que sempre é feita em gestante. Então, quando a mulher está para ganhar neném, semana que vem, na próxima aula, eu vou falar do caldo Todd, eu explico isso com mais detalhe. Quando a gestante está para ganhar neném, com 35 semanas, vai lá e faz swab anal e vaginal para pesquisa de streptococcus do grupo B, que é o streptococcus beta-hemolítico, a galactae. E aí, o que acontece? Como o exame é pesquisa para streptococcus, para que eu vou olhar o resto? Ainda mais sem microbiota, vaginal e anal, vai ter o resto. Eu quero ver só strepto. Então, a gente pode utilizar já, a alternativa aqui de pegar um meio de cultivo seletivo. Então, eu já jogo nesse meio de cultivo seletivo que só cresce strepto, e aí, se cresceu, agora eu vou ver se ele é do grupo B ou não, se ele é o galactae ou não. Mas o mais comum é usar o Todd, que é um caldo, que é líquido. Por quê que é mais comum? Porque como a coleta é num swab, normalmente o que acontece? O swab já chega e vai direto para o Todd. E aí, turvou o Todd, a gente vai lá e faz uma prova que chama prova de Camp, que garante a presença do streptococcus do grupo B. Então, tem a apresentação de, seletivo para streptococcus, tanto na forma de agar, que é o CNA, que não é muito usado, e vai ter lá na forma de caldo líquido, que é o Todd, que a gente usa mais. Cresceu no CNA ou cresceu no Todd, que vai mudar se é sólido ou é líquido, eu já sei que é streptococcus. Agora eu vou ver se é do grupo B, que é o meu interesse nesse exame em especial. Tudo bem, gente? Como vocês responderam a questão do CLED e do MACONC, eu estou percebendo que vocês prestaram atenção uma parte da turma, mas hoje vocês ficaram muito quietinhos. Enxurrada de informação hoje, né? Não fiquem preocupados, tudo volta. Eu sei que no começo é muita informação, mas tudo vai voltando. Na hora que a gente for falar de gram positivos, alguns ágares vão aparecer de novo. Quando a gente falar de gram negativo, outros aparecem, e aí vocês vão consolidando todo esse conhecimento na cabecinha de vocês. Certo, gente? Sim? Então, boa volta para nós, né? Muito obrigada. Obrigada, professor Giovanni, por ter ajudado aí na hora que a internet caiu. Nos vemos em breve, turma. Tô vendo se eu tô com vocês outro dia. Não, com essa turma não. Até semana que vem. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Pode falar, professor. Tchau, pessoal. Ótima semana. Não, só despedir. Tchau, tchau. Tchau, até mais.